Então, a ideia hoje é falar o que é Cabala. Cabala é uma sabedoria espiritual universal que nos ensina as leis espirituais que regem a vida. O que quer dizer isso, que são leis espirituais que regem a vida? Então, a gente vive num mundo que existem leis físicas. Então, por exemplo, existe a lei da gravidade. Você solta um objeto, o objeto tem que cair, a Terra atrai os objetos, atrai a massa para o seu centro. Existem leis da eletricidade, leis eletromagnéticas, tem diversas leis físicas que regem a vida, e assim como existem leis físicas, e a gente tem que viver sob o jugo dessas leis, existem também leis espirituais. Então, por exemplo, o que não existe segundo a Cabala? Não existe acidente, não existe coincidência, nada acontece por acaso, nada acontece por acidente, nada acontece por coincidência. Então eu queria começar contando uma historinha. Então essa é uma historinha, para ilustrar essa ideia, sobre dois irmãozinhos, duas crianças, que estão numa casa, eles moram numa casa muito grande, uma casa de 2 andares, e eles estão brincando no primeiro andar de empurrar, correr um para o lado do outro, empurrar um ao outro, e nessa brincadeira o que acontece? Eles esbarram num vaso da dinastia Ming chinesa, que pertence à mãe deles, um vaso que vale uma fortuna, e esse vaso cai, se espatifa no chão, se quebra em inúmeros pedacinhos, faz um barulho enorme. E a mãe, que estava lá no segundo andar da casa, desce correndo ao ouvir aquele barulho e vê aquela cena, o vaso dela, que valia uma fortuna, todo quebrado, e os 2 irmãozinhos ali em volta. E a mãe fica nervosíssima e grita: quem foi? Quem fez isso? Imediatamente, esses dois irmãozinhos fazem o seguinte gesto. Um aponta para o outro e fala: foi ele! E quando acontece alguma coisa desagradável na nossa vida, quando acontece alguma coisa incômoda na nossa vida, a gente tem a tendência também a fazer esse gesto com a nossa mão, apontar para o outro, buscar um culpado para o que está acontecendo. E a primeira lição que a gente tem que aprender vem da nossa própria mão. Porque a nossa mão tem 5 dedos. E quando a gente faz um gesto assim, o primeiro dedo da nossa mão está apontando para o outro. A culpa é do meu irmão, a culpa é da minha ex, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu chefe, a culpa é da situação política e econômica do meu país, a culpa é do presidente, a culpa é do técnico, a culpa é de alguém lá fora. A gente está buscando alguém lá fora para colocar a culpa. O próximo dedo, se eu fizer o gesto assim, que é o polegar, está apontando lá para cima. E está querendo botar a culpa em alguém lá em cima. A culpa é de Deus, a culpa é de alguém lá em cima. Deus, como que você pode deixar isso acontecer comigo? Por que uma coisa negativa está acontecendo comigo? Afinal, eu sou uma pessoa boa. A gente está buscando alguém lá em cima, onde você estava quando eu precisei. Alguém lá em cima para botar a culpa. Só que a gente tem que aprender uma lição que vem da nossa mão, que a gente não percebe, que a maioria ganha. E que tem 3 dedos que a gente não dá muita atenção, que se a gente fizer o gesto assim, estão apontando para quem? Para nós mesmos. E o que esses 3 dedos estão nos ensinando? Que nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, nós que atraímos, nós que trouxemos para a nossa vida. E se a gente quer mudar a nossa vida e melhorar a nossa vida, que esse é o objetivo do estudo da Cabala, essa é a primeira coisa que a gente tem que assumir essa responsabilidade, aceitar essa ideia de que nós atraímos, porque existe uma lei espiritual chamada lei de causa e efeito, lei de ação e reação, que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. A ideia aqui é apresentar alguns conceitos básicos da Cabala, como essa ideia básica da lei da causa e efeito, e ao mesmo tempo contar um pouquinho da história da Cabala. Então, o primeiro livro de Cabala, o livro mais antigo de Cabala, tem 4.000 anos. O nome desse livro é Sefer Yetzirah, em hebraico, que é a língua original do livro, ou Livro da Formação. E esse livro, o autor do livro, a autoria do livro é atribuída ao patriarca Abraão. Todo mundo conhece o patriarca Abraão como um personagem bíblico, e pouquíssima gente sabe que ele era um cabalista e que ele, inclusive, é autor de um livro de Cabala que existe até hoje. E esse livro, segundo os cabalistas, de 4.000 anos, contém todos os segredos da vida, todos os segredos do universo. Só que é muito difícil de entender. E o livro, você pode imaginar que um livro que contém todos os segredos do universo deve ser enorme. E, na verdade, não é. O livro caberia em 4 páginas, são algumas centenas de palavras. Então, como que todos os segredos do universo podem caber num texto tão curto, tão conciso? E a resposta é que esse livro está escrito numa fórmula codificada. Ele é um código. Por isso que se alguém tenta ler, é muito difícil de entender, porque é um código. O que significa um código? Então, um exemplo. Um código é igual a MC2.
que é E igual a mc2? É a lei do Einstein, uma fórmula revelada pelo Einstein. São 5 caracteres, E igual a mc2. 5 caracteres simples e elegantes que revelam como funciona a nossa realidade física. Mas para alguém entender de verdade o que significa E igual a mc2, tem que estudar profundamente física. Para um bebê que veja escrito essa fórmula, E igual a mc2, uma criança de 3 anos vê escrito a fórmula E igual a mc2, essa criança vai ver ali rabiscos. Para uma criança de 7 anos, que vê E igual a mc2, vai ver ali letras e números. Para um adulto, E igual a mc2 é a fórmula do Einstein. E para uma pessoa que estuda física e tem pós-graduação em física, E igual a mc2 é a fórmula do Einstein e a pessoa entende realmente, profundamente, o que realmente quer dizer, o que está por trás dessa fórmula. E se eu perguntar, quem desses 4 tem razão? Os 4 têm razão. Cada um decifrou o código no seu nível de compreensão. Então, E igual a mc2 é um código, mas para você entender no nível mais profundo, você tem que saber física, estudar profundamente física, anos e anos de estudo. Da mesma fórmula que E igual a mc2 define a nossa realidade física, o livro da formação, o livro do patriarca Abraão, revela e define a realidade espiritual. Mas para entender realmente o que está escrito ali, você tem que estudar profundamente a Cabala e aprender a decifrar o código. E o que todas as gerações de cabalistas posteriormente têm feito é estudar profundamente e tentar explicar de uma forma mais simples e compreensiva o que já estava escrito lá no nível de semente, no livro da formação. O próximo passo da história da Kabbalah foi a revelação da Torá no Monte Sinai com Moisés. Então a famosa cena que todo mundo conhece, Moisés recebendo a Torá, Moisés descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei, a revelação da Torá. Então, o que é a Torá? A Torá são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que Moisés recebeu no Monte Sinai e transmitiu por escrito. Mas os cabalistas ensinam que, ao mesmo tempo, Moisés recebeu também no Monte Sinai a Kabbalah. O que é a Kabbalah? A parte espiritual, os segredos por trás. E essa parte era um segredo, era transmitida só oralmente, da boca de um sábio para o ouvido de um outro sábio que tivesse preparado para ouvir. Então, enquanto a Torá era transmitida para todo mundo, a Kabbalah era mantida em segredo só para um grupo de sábios. E para a gente entender melhor qual a ligação entre a Torá e a Kabbalah, é como se fosse a ligação entre, é a mesma relação entre a Torá e a Kabbalah, é a mesma relação entre corpo e alma. Quando a gente olha para uma pessoa, o que a gente está vendo dessa pessoa? O corpo. Mas quem eu sou na verdade? Eu sou meu corpo? Agora a minha mão está se movendo. A minha mão resolveu sozinha se mover? Não. Tem uma consciência por trás, tem uma vontade por trás. Isso é minha alma. É uma parte intangível, a alma é intangível, a alma é indetectável, ainda não inventaram um almímetro, um aparelho para medir a alma, mas a alma é a nossa verdadeira essência. Quando uma pessoa, o que é um corpo sem alma? É um cadáver, uma pessoa que morreu é o momento que a alma deixa o corpo. Então, a Torá e a Kabbalah é a mesma ligação entre corpo e alma. A Torá é o corpo, a Kabbalah é a alma. Então, a Kabbalah é o porquê por trás, é a sabedoria espiritual, a parte espiritual que está por trás. Na verdade, uma está totalmente junta com a outra, e para você entender profundamente o que a Torá quer dizer, a gente tem que estudar também a Kabbalah. Então, nessa época de Moisés, essa parte permaneceu totalmente oculta. E agora eu vou dar um avanço rápido nessa história, porque Moisés viveu há 3.600 anos, a revelação da Torá foi há 3.600 anos, para 2.000 anos atrás. Há 2.000 anos atrás foi escrito o Zohar. O Zohar, ou Livro do Esplendor, foi escrito por Rabi Shimon Bar Yochai, um dos maiores cabalistas que já existiu, há 2.000 anos atrás, e foi a primeira vez, então, que todos esses segredos que ficaram durante séculos sendo transmitidos só na forma oral, de um sábio para outro sábio, foi transmitido na forma escrita. E esse é o Zohar, que então é a principal fonte de toda a Cabala que a gente estuda até hoje. Só que na época do Zohar, há 2.000 anos atrás, esses ensinamentos foram rotulados como misticismo. A maioria das pessoas não conseguia entender o que estava escrito no Zohar. O Zohar era avançado demais para a época dele. E eu vou dar um exemplo muito simples de uma coisa que está escrito no Zohar, porque há 2.000 anos atrás, a humanidade acreditava que a Terra era plana. E está escrito no Zohar, com todas as letras, que a Terra é esférica, que a Terra é uma bola, e que tem habitantes vivendo de um lado e habitantes vivendo do outro. Enquanto para uns é dia, para os outros é noite, e depois, quando para esses vira noite, para esses é dia. Isso para nós, hoje em dia,
no século XXI, é óbvio, a coisa mais óbvia. Naquela época, 2000 anos atrás, isso era considerado misticismo, isso era incompreensível. E eu estou falando de um conceito simples, porque o Zohar já falava, 2000 anos atrás, de vários outros conceitos que só agora a ciência está falando. Então, como isso era muito avançado para a época, isso foi rotulado como misticismo e não se teve acesso a isso. As pessoas, embora o Zohar já existisse, pouquíssimas pessoas tinham acesso e estudavam o Zohar por falta de capacidade de entender o que estava escrito ali. Então, uma pergunta, se há 2000 anos atrás, há 2000 anos já existe na forma escrita o Zohar e a Cabala, por que só na nossa época está tão acessível assim? Por que só agora a gente tem cursos de Cabala, vídeos de Cabala, livros de Cabala, se fala de Cabala na mídia? Por que só agora está tão acessível assim? E a resposta é porque agora a gente vive numa nova era, ou era de aquário, ou era messiânica, chame como quiser, uma era da iluminação. E nessa nova era é mais fácil se compreender conceitos espirituais. Existe toda uma nova linguagem que torna muito mais fácil falar e entender conceitos espirituais. E isso vem principalmente desses avanços científicos e tecnológicos da nossa época. Se a gente pensar os últimos 100 anos da história humana, teve mais avanços científicos e tecnológicos do que todo o resto da história da humanidade. Incrivelmente mais, é uma exponencial de avanço na nossa época. E todos esses avanços, internet, facilidade de comunicação, eu já falei em Einstein, teoria da relatividade, biologia celular, toda a ideia de DNA, física quântica, todos esses novos conceitos dão uma linguagem que fica mais fácil de falar de conceitos que antigamente era até difícil falar. Então, por exemplo, está escrito no Zohar que o mundo inteiro está interligado por uma rede, que existe uma rede que interliga tudo, e que um acontecimento desse lado do mundo, desse lado da rede, afeta o outro lado, e que um acontecimento desse lado afeta o outro lado, porque, na verdade, são partes fragmentadas de um todo, mas tudo é um. Esse conceito, eu acho, para nós hoje, com internet, com telecomunicações, é óbvio, acontece uma coisa em Nova York, imediatamente a gente fica sabendo, imediatamente isso nos afeta, tem uma queda na bolsa de Hong Kong, afeta a economia do Brasil, afeta a economia do mundo inteiro, imediatamente uma coisa afeta a outra. Isso para nós é óbvio. Mas naquela época, 2000 anos atrás, do que ele estava falando, de uma rede que interliga tudo, esse conceito era incompreensível. Então, é para dar um exemplo de como, na nossa época, tem uma linguagem que tornou possível falar desses conceitos, que era muito difícil, porque não existia uma linguagem adequada para as pessoas entenderem esses conceitos naquela época. Então, na nossa época, por isso que a Cabala está sendo revelada. Além disso, a humanidade chegou num ponto de desenvolvimento, de evolução, que a gente quer respostas. Se em outras gerações a gente aceitava como resposta por que está escrito, na nossa época a gente não aceita. A gente não aceita essa resposta, a gente quer saber o porquê. A gente quer saber o porquê e a gente quer saber também como evoluir, qual é o nosso próximo passo na evolução. E o Zohar e a Cabala nos revelam algumas respostas. A Cabala é uma sabedoria espiritual milenar que nos ensina as leis espirituais que regem a vida. E o nome dessa sabedoria é Kabbalah, que significa, essa palavra vem do hebraico e significa receber. Então, por que essa sabedoria, Kabbalah, se chama receber? Isso é para nos ensinar que o nosso objetivo na vida é receber, aprender a receber. Receber o quê? Então, se você fizer uma pergunta para a maioria das pessoas o que elas querem receber na vida, as respostas vão ser paz, saúde, amor, prosperidade, bem-estar, felicidade, plenitude. E se você olhar para essa lista, prestar atenção na lista das coisas que a gente quer receber da vida, todas as coisas que a gente quer receber na vida, na verdade, são coisas não tangíveis, não físicas, que não dá para segurar com a mão, não dá para medir com uma régua, não dá para pesar numa balança, não dá para localizar em algum lugar. E alguém pode falar assim, mas tem uma coisa que eu quero receber e que é muito física, que é dinheiro. Então, na verdade, quando a gente pensa em dinheiro, que é uma das coisas que a gente quer receber na vida, sim, se a gente pensar bem, não é o dinheiro em si, é o dinheiro em si que você quer. Por exemplo, adiantaria ter um monte de dinheiro e estar preso, isolado no meio da deserta, sem poder usar o seu dinheiro?
Na verdade, não. Não é o dinheiro em si que a gente quer, é aquilo que ele nos proporciona. O que ele nos proporciona? Muitas coisas. Felicidade, saúde, segurança. Pode proporcionar segurança, poder, plenitude, bem-estar, um monte de coisas que ele pode proporcionar. Mas não é ele em si, não é a coisa física em si, mas aquela energia que está por trás que ele pode nos proporcionar. Então, tendo entendido isso, a gente entende que tudo que a gente quer receber na vida são coisas não físicas e que a gente vai chamar com uma palavra: energia. No sentido, o que é energia? Alguma coisa acima do físico, alguma coisa que não dá para, alguma coisa não tangível. Então a Cabala é uma sabedoria que nos ensina como receber tudo que a gente quer na vida, ou seja, como receber energia metafísica, energia, de forma permanente. Além disso, porque também quando a gente quer receber as coisas, não adianta receber só de forma temporária. Não adianta, não é isso que a gente quer. Ah, eu tenho uma coisa, a natureza do mundo físico é que as coisas são temporárias. Então você recebe uma coisa durante um tempo, depois não necessariamente essa coisa vai continuar ali, aquela plenitude, aquela felicidade vai estar ali. Isso não é o suficiente. O que a gente quer é aprender a receber energia de forma permanente. E é isso que é toda a Cabala, todo motivo que a gente quer estudar a Cabala é para aprender como funcionam as leis espirituais que regem a vida e como então viver de acordo com essas leis, viver em harmonia com essas leis para receber luz na nossa vida, receber energia espiritual, receber tudo que a gente precisa receber para ser feliz na nossa vida. E esse é o nosso objetivo. No estudo da Cabala, não existe nenhum dogma. Não tem nenhum dogma. Você não é obrigado a acreditar em nada, você não tem que acreditar em nada. Muito pelo contrário. A gente é ensinado na Cabala a questionar, perguntar. E ao ouvir os ensinamentos, preste atenção e vê se faz sentido para você. Vê se encaixa na sua realidade. E os ensinamentos da Cabala, na verdade, são muito práticos e dá para aplicar na vida e no dia a dia. Então, você não é obrigado a acreditar em nada, mas ouve de forma aberta e aplica, testa, vê se isso funciona na sua vida. No momento que você vê funcionar, você não vai precisar mais acreditar, porque você já vai saber que é verdade. E saber é uma conexão muito mais forte, muito mais profunda do que acreditar. Então você não é obrigado a acreditar em nada e sim, na verdade, está aberto para ouvir e para aplicar esses ensinamentos na sua vida de forma prática. O objetivo, na verdade, do estudo da Cabala, de aprender Cabala, é melhorar a nossa vida. Então, o teste básico para você saber se a Cabala está trazendo alguma coisa boa para a sua vida é, pergunta, depois que eu comecei a aprender isso, melhorou a minha vida? Porque o motivo que a gente está aqui, que a gente quer estudar esses ensinamentos, é para melhorar a nossa vida. Mas para melhorar a nossa vida, é fundamental que se aplique. Na vida, se aplique esse conhecimento de forma prática no dia a dia. Se uma pessoa só estuda de forma intelectual, só lê os livros e não aplica na vida, não muda alguma coisa na sua forma de ver a vida e de lidar com as pessoas, não vai funcionar. Para a Cabala funcionar de forma prática e melhorar a vida de alguém, essa pessoa tem que estar aberta para aplicar isso, para trazer isso para o seu dia a dia e tem que estar aberta para uma transformação. Porque quando a gente estuda a Cabala, a gente muda, coisas ao nosso redor mudam, porque a gente ganha um novo ponto de vista para ver a vida e de onde a gente vê a vida agora de um novo ponto de vista, e várias coisas desse novo ponto de vista são diferentes e são melhores, mas a gente tem que estar aberto para isso. Então a gente tem que estar aberto para trabalho, e para um trabalho que significa olhar para dentro e um aperfeiçoamento pessoal. Então, na verdade, um estudante da Cabala, uma pessoa que aprende Cabala, tem que estar aberto para isso, para olhar para dentro de si e se esforçar para ser uma pessoa melhor e melhorar. No momento que eu estou me esforçando para melhorar, a minha vida vai se tornar melhor também, as coisas aqui fora vão mudar também por causa dessa lei de causa e efeito e de ação e reação que rege tudo. No estudo da Cabala, então, não tem nenhum dogma, você não é obrigado a acreditar em nada, mas tem um ponto de partida. O ponto de partida, você não é obrigado a acreditar, mas é que existe um Criador. O mundo não existe aleatoriamente. O mundo é uma criação tão perfeita, tem um Criador por trás. E esse Criador tem uma intenção, esse Criador tem um plano divino. Então, os cabalistas ensinam qual foi a intenção do Criador ao criar o mundo. Então, primeiro a gente tem que entender o conceito do Criador. A Cabala explica que o Criador, e muitas vezes os cabalistas chamam o Criador de luz, uma luz infinita, cuja essência é o desejo infinito de compartilhar o bem, o desejo infinito de compartilhar toda a plenitude,
todo bem, todo prazer. Então o Criador é visto como essa luz infinita, como essa energia infinita de expansão e de compartilhar e de iluminar e trazer o bem infinito. E o motivo da criação do mundo foi que o Criador queria compartilhar esse bem. E o universo foi criado e nossas almas foram criadas para receber esse bem infinito que o Criador, essa força infinita, quer nos dar. Então, se o motivo da criação do mundo é que essa força todo-poderosa queria compartilhar o bem, a gente se questiona, e de onde vem o mal? De onde vem todo esse mal que a gente vê no mundo e a gente vê no dia a dia? Infelizmente, a resposta a gente tem que voltar para os 3 dedos. O mal vem de nós mesmos, o mal vem da nossa ganância, o mal vem do nosso egoísmo, o mal que a gente vê no mundo vem daquilo que a gente chama do nosso próprio desejo de receber somente para si mesmo. Cada vez que a gente age de forma egoísta, cada vez que a gente age motivado por esse desejo de receber somente para si mesmo, a gente está criando escuridão no mundo, a gente está abrindo espaço para o mal existir no mundo. E essa questão do bem e do mal é uma das coisas que mais gera perguntas na nossa cabeça e questionamentos sobre a vida, porque principalmente quando alguma coisa negativa acontece na nossa vida, quando uma coisa negativa acontece na vida de uma pessoa, a pessoa começa a se questionar, poxa, mas existe justiça, existe ordem, será que tem alguma coisa errada no mundo? Parece que tem uma falha no mundo. E na verdade tudo tem explicação. Então, se alguma coisa negativa, se algum acontecimento negativo está acontecendo na vida de uma pessoa, na verdade, por trás disso, isso está acontecendo por um desses 2 motivos. Motivo número 1, que aquilo pode estar acontecendo na vida de alguém, que aquilo que está acontecendo é uma dívida que aquela pessoa tem por causa de alguma coisa que ela mesma fez nessa vida ou em vidas passadas. Então, você pode chamar uma dívida kármica. Alguma coisa que essa mesma pessoa fez está voltando agora para ela pela lei de causa e efeito. E é por isso que isso está acontecendo agora na vida da pessoa. O segundo motivo que pode estar acontecendo uma coisa negativa na vida de alguém é que, na verdade, aquele acontecimento que está acontecendo agora, na verdade, é um elo de uma cadeia interligada de eventos e que vai levar a pessoa num lugar muito melhor, num lugar onde ela tem que chegar. Então, por exemplo, talvez você possa pensar na sua própria vida, em algum acontecimento que aconteceu há muitos anos atrás e que na hora você achou que era um acontecimento negativo. Mas agora, muitos anos depois, vendo, você vê, então por causa disso eu tive que mudar de emprego, mudar de cidade, conheci essa pessoa, tive que fazer essa mudança e acabou me levando num lugar muito melhor. Então, na verdade, não foi tão negativo quanto eu pensava, acabou sendo bom. E hoje você consegue ver isso, porque hoje você tem uma figura mais ampla, você está conseguindo ver a grande figura. Então, esse segundo motivo é esse, que aquele acontecimento, na verdade, vai nos levar num lugar melhor. E se a gente pensar, normalmente, cura, remédio costuma ser amargo. Na hora não é gostoso tomar remédio. A maioria das pessoas não gosta de fazer musculação, de fazer ginástica. Na hora não é tão agradável, mas você sabe que é importante. Tomar o remédio, embora seja amargo, cura. O exercício leva a ter um corpo mais saudável. Então, na verdade, até a dor pode fazer parte de um processo de cura e crescimento. Então, na verdade, é bom. E esse é o segundo motivo que pode estar acontecendo uma coisa negativa na vida de uma pessoa. E agora eu queria entrar, então, em algumas áreas que a Cabala aborda, porque a Cabala, na verdade, é uma sabedoria muito abrangente, dá para falar sobre Cabala horas e horas e horas, mas eu queria falar de alguns pontos principais. Então a Cabala fala, uma das áreas da Cabala é a astrologia, uma das áreas da Cabala é reencarnação, que eu acabei de mencionar, e uma das áreas da Cabala é a meditação. E eu queria falar um pouquinho nisso, primeiro sobre a astrologia. A ideia é que existem forças invisíveis que afetam a nossa vida. E todo mundo hoje, pela ciência, sabe, existem coisas invisíveis, forças invisíveis, que a gente não enxerga, mas que afetam a nossa vida. E que a astrologia lida com esses campos de força que afetam a todos nós, queiramos ou não. Você não tem que acreditar, como eu falei no começo, na lei da gravidade. A lei da gravidade, embora mesmo se você não quiser acreditar nela, ela afeta a sua vida. E da mesma forma tem forças metafísicas que afetam a nossa vida, e a astrologia lida com o estudo dessas forças, entender como essas forças funcionam, até para conseguir transcendê-las e ir acima delas. Então, é uma parte que a Cabala lida, é o estudo da astrologia.
esse primeiro livro de Cabala que eu mencionei, o Sefer Yetzirah, o livro da formação do patriarca Abraão, nesse livro é dado pela primeira vez, há 4.000 anos, o nome dos signos. Pouca gente sabe o nome dos signos, que, conforme nós temos até hoje, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, assim por diante, que vem do livro da formação, vem do patriarca Abraão e dos planetas também. Uma outra parte, então, é a reencarnação. Sobre a reencarnação, eu queria dar mais um passo, aproveitar para dar mais um passo na história da Cabala, que a última coisa que a gente falou foi há 2.000 anos atrás, quando o Zohar foi escrito por Rabi Shimon Bar Yochai. E o próximo grande passo na evolução da Cabala foi no século XVI, com um grande cabalista chamado Rabi Isaac Luria. E ele é conhecido como o Ari. Toda a Cabala que a gente estuda hoje se chama Cabala Luriânica, porque vem do Rabi Isaac Luria, o Ari. E o Ari deu um grande passo, ele explicou o Zohar, ele explicou os ensinamentos do Zohar de uma forma mais simples, e além disso, ele acrescentou muita coisa nova que ainda não estava revelada no Zohar. E os ensinamentos do Ari, na verdade, foram escritos não por ele, mas por um aluno dele, e ele chamou de portões. Tem diferentes portões, foi a forma que ele chamou, para diferentes partes do ensinamento. E um desses portões se chama o portão da reencarnação. Então, é do Ari, do Rabino Isaac Luria, além do Zohar, que a gente aprende toda a visão cabalística de como funciona esse processo da reencarnação. E muitas pessoas podem questionar essa ideia da reencarnação, porque a maioria de nós, a gente não se lembra das nossas vidas passadas e a gente não entende muito bem qual é a conexão com a nossa vida atual. Então, para entender essa importância dessa ideia da reencarnação, eu queria contar uma história. E essa história de um outro cabalista que veio depois do Ari, chamado Baal Shem Tov, que também era um grande sábio, um grande cabalista que ensinava a Cabala. E o Baal Shem Tov tinha um grupo de alunos, e um desses alunos veio falar com o mestre e falou: mestre, eu gosto muito dos seus ensinamentos, eu gosto muito de tudo que o senhor ensina, mas eu tenho uma grande dúvida, eu tenho um grande questionamento. E o mestre falou: o que é? Ele falou: olha, minha questão é a seguinte, eu quero saber se existe mesmo justiça no mundo. Quer dizer, se os bons são recompensados aqui neste mundo e se os maus são punidos no mundo, ou será que isso é só em algum outro mundo, em algum outro lugar? Porque eu não consigo entender isso, se existe justiça. E o Baal Shem Tov olhou para ele e falou: olha, sua pergunta é muito boa, muito profunda, e eu não estou preparado, não me vejo preparado para te responder. Então eu queria sugerir o seguinte, eu quero sugerir que amanhã você vá para um parque, indicou um parque que tinha lá na cidade deles, e você fica observando uma cena. Indicou um local para esse aluno ficar observando uma cena e falou: você não interfere, você só observa. E esse aluno foi para esse parque, ficou num lugar que o mestre dele tinha mostrado para observar. E na frente desse lugar, tinha um riacho passando, estava um dia muito quente, e tinha uma árvore fazendo uma sombra. Quer dizer, tinha um lugar muito agradável ali na frente, com um riacho e uma sombra agradável, nesse dia quente. E daqui a pouco veio um homem caminhando, dava para ver que era um caminhante, uma pessoa que estava viajando, devia ter andado muitos quilômetros. O homem parecia que estava muito cansado. E o homem, quando viu aquele lugar agradável, resolveu deitar um pouquinho na sombra daquela árvore para dar uma descansada. E acabou que esse homem adormeceu. Bom, uma hora depois, esse homem acordou, prosseguiu a sua viagem. Só que ele esqueceu ali, debaixo daquela árvore, uma mala. Daqui a 1 minuto, chegou um outro homem de uma outra direção, chegou naquela árvore, viu aquela mala e olhou para a mala, não tinha o nome de ninguém, não tinha uma etiqueta, não tinha nada escrito. Ele ficou curioso, resolveu abrir a mala. Quando ele olhou dentro, tinha muito dinheiro. Tinha muito dinheiro dentro da mala. E ele viu que não tinha nenhum nome, não tinha dono, não era de ninguém. Ele falou: é meu. Saiu correndo. Foi embora com a mala cheia de dinheiro. Aí passou mais 1 minuto, chegou um terceiro homem, veio caminhando também, viu aquele lugar agradável, sentou para descansar. E nisso voltou o primeiro homem, nervosíssimo, apressado, nervoso, falando, já chegou para esse homem que estava sentado na sombra da árvore, falando: devolve! Aí esse homem olhou para ele espantado: ei, meu senhor, o que você está falando? Devolve imediatamente, não estou brincando, estou nervoso, me devolve. Ele: meu senhor, do que você está falando? Olha, rapaz, você me devolve, eu estou nervoso. Há 2 minutos atrás eu estava deitado aqui,
eu perdi todo o meu dinheiro na vida que estava dentro de uma mala que eu esqueci aqui. Eu exijo que você me devolva imediatamente. Tenho certeza que foi você, porque só passou 3 minutos desde que eu saí daqui. Só pode ter sido você, não tem mais ninguém. Eu tenho certeza que foi aqui. Se você não me devolver, eu vou te dar uma surra para te revistar. E ele falou, meu senhor, eu não sei de nada. Aí esse homem estava muito nervoso mesmo, deu uma surra nesse terceiro homem que estava sentado ali. Obviamente não encontrou a mala e foi embora revoltado. E o terceiro homem ficou ali, caído no chão, levou uma surra. E o nosso amigo, que estava escondido ali atrás, observando essa cena, voltou para o seu mestre, mais perplexo ainda do que estava antes. E quando chegou no mestre dele, o mestre dele estava esperando ele com um sorriso e falou, e aí, aprendeu a sua lição, como existe justiça no nosso mundo? E esse homem olhou para o mestre, mestre, eu não estou entendendo nada, eu não aprendi nada. Estou mais confuso ainda. Para mim, se existe justiça em algum outro lugar, no nosso mundo não existe justiça. E o mestre olhou para ele, mas por quê? E ele falou, ora, ele contou a história, eu vi um homem perder todo o seu dinheiro na vida, que era dele, sem merecer. Vi um segundo homem ganhar um dinheiro, ganhar um lucro incrível, sem ter trabalhado, sem ter merecido, que não era dele. E eu vi um terceiro homem, que era inocente, levar uma surra. Então, para mim, não tem justiça nenhuma. Aí Baal Shem Tov olhou para ele e falou, bom, pois eu que aprendi uma lição com você agora, que quem tinha razão mesmo era o rei Davi. Porque ele escreve num dos salmos, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não escutam. E eu acabei de ver isso com você, porque você acabou de presenciar uma cena, assistiu uma cena, e você não entendeu, na verdade, nada, você não viu nada do que estava acontecendo ali. Só que eu vou te explicar agora. Numa vida passada, aquele primeiro homem e o segundo homem eram sócios nos negócios. E o primeiro homem era desonesto e passou anos e anos e anos desviando os lucros e roubando o sócio dele. Muitos anos depois, esse homem era muito rico e o sócio dele era muito pobre. E o sócio finalmente descobriu o que estava acontecendo. Ele descobriu que ele estava sendo roubado. Então ele levou o caso para a justiça. Só que o homem rico subornou o juiz. E o juiz deu ganho de causa para o homem rico e ficou por isso mesmo. Na cena que você viu agora, o segundo homem recuperou naquela mala exatamente a mesma quantia que tinha sido roubada dele na vida passada. E quem é o homem que apanhou? O juiz. E o que essa história nos ensina? É que muitas vezes, por trás das aparentes injustiças que a gente vê na vida e que a gente questiona por que isso está acontecendo, e parece que tem uma injustiça acontecendo, na verdade não está acontecendo uma injustiça, a nossa percepção que é limitada. Nós temos uma visão limitada da realidade, nós temos uma percepção, uma mente racional limitada, segundo a ciência. Se eu não me engano, a gente usa menos de 10% da nossa capacidade cerebral. Com certeza a gente usa menos de 10% da nossa capacidade cerebral. Então, tem 90% que a gente não está usando, e essa capacidade limitada de ver e de raciocinar nos limita muito. Então, parece que tem uma coisa errada acontecendo, na verdade não tem uma coisa errada acontecendo, na verdade a gente tem uma percepção muito limitada. Então, a próxima coisa que a gente aprende na Cabala é expandir a nossa consciência. Aí entra a meditação. A meditação cabalística, ou qualquer forma de meditação, é uma ferramenta para a gente conseguir expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência, expandir a nossa percepção, ver mais. Não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma, com os olhos espirituais, que cada um de nós, segundo a Cabala, tem uma alma que está conectada. Eu gosto de falar que a alma está ligada na internet cósmica. É um provedor gratuito que está ligado à internet cósmica. O que é internet cósmica? É essa rede invisível que tem todas as respostas, que tem toda a energia que a gente está buscando. E a gente tem acesso através da nossa alma. Só que a gente não está tão conectado assim. Através da meditação, a gente aprende a conectar cada vez mais e obter as respostas que a gente está buscando na nossa vida, obter a energia que a gente está buscando na nossa vida, conseguir ver as coisas que estão acontecendo, perceber ou sentir as coisas que estão acontecendo com uma melhor percepção. E para isso a gente tem que conectar com a nossa alma. E a meditação ajuda a abrir esses canais. Além disso, a meditação ajuda a ter mais controle da nossa vida. Porque a maioria das pessoas está vivendo nessa vida como se fosse um barco que está à deriva.
Se a maré subir para lá, o barco vai para lá. Se o vento soprar para lá, o barco vai para lá. Na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer ser o capitão do nosso próprio barco. A gente quer ter o controle para levar a nossa vida na plenitude, na iluminação, no lugar que a gente quer levar. Para isso, o primeiro lugar é controlar a nossa mente. E se alguém alguma vez já praticou meditação, sabe que a gente tem pouco controle da nossa mente. Se alguém nunca praticou, um exercício simples que eu sugiro é: senta no seu quarto, em algum lugar agradável da sua casa, silencioso, apaga a luz, um lugar silencioso, fecha os olhos e faz o seguinte exercício: silencia sua mente. Manda sua mente se silenciar. E ao fazer isso, você vai ver que você não consegue, que é impossível. Porque entra um pensamento, algum pensamento invade a sua mente. E, na verdade, se a gente entende que a gente não consegue nem controlar a nossa mente, que é onde tudo começa, porque a minha mão aqui não está se mexendo sozinha, tem uma mente por trás, tem um pensamento por trás. Se a gente não consegue controlar a nossa mente, como que a gente vai ter controle da nossa vida? Então, em primeiro lugar, para a gente tomar as rédeas do nosso destino e controlar a nossa vida, que é um dos nossos objetivos, uma aplicação da Cabala, é controlar a nossa mente. Então, isso é uma aplicação também da Cabala, é a meditação cabalística. Dizem que Mozart recebia a sinfonia inteira em um instante. Uma sinfonia dura meia hora, 40 minutos, e que o Mozart dizia que ele recebia a sinfonia inteira em um flash, em um instante. O que significa isso? Como que ele podia receber uma coisa que dura 40 minutos em um instante? Então a ideia é que Mozart conectava com essa internet cósmica, Mozart acessava esse outro domínio que transcende a ideia de tempo, espaço e movimento. Nesse outro domínio não existe tempo e espaço. Ele conectava com a sinfonia inteira, que já estava pronta nesse outro domínio, e ele era o canal para trazer essa sinfonia para o mundo, e ele depois passava semanas transcrevendo aquilo, que dura meia hora, 40 minutos, agora todos nós podemos desfrutar disso que ele foi o canal para trazer para nós. E assim como Mozart era um canal puro para conectar ou acessar essa parte do que eu estou chamando de internet cósmica, que é um domínio acima do nosso domínio aqui de tempo, espaço e movimento, domínio físico, cada um de nós pode exercitar e acessar esse domínio para trazer energia positiva para a nossa vida. Então isso é outra coisa que a gente quer aprender através dessa ideia do estudo da Cabala e da meditação. A gente quer expandir a nossa capacidade de conectar com esse outro domínio da realidade que pode nos trazer energia, pode nos trazer plenitude. Existe toda uma parte da Cabala que quer nos trazer como indivíduos uma melhora para a nossa vida. Mas, paralelamente, e é tão importante quanto, o estudo da Cabala quer e pode trazer uma mudança global, uma mudança na consciência global, uma mudança em termos gerais para toda a humanidade. Então, existe um famoso ensinamento dos cabalistas que qual é o resumo da Cabala, qual é o centro de todos os ensinamentos cabalísticos? O centro de todos os ensinamentos cabalísticos é amar ao seu próximo como a si mesmo. Isso é o centro de tudo, amar o seu próximo como a si mesmo. O que quer dizer isso, amar o seu próximo como a si mesmo? Quer dizer que eu tenho que sair agora pela rua abraçando e beijando todo mundo, porque eu amo todo mundo? E na verdade não. Amar o seu próximo como a si mesmo significa entender que todos nós somos um. Nós somos parte da mesma unidade. A humanidade tem que aprender a se ver como uma única alma, ou talvez como um único corpo. Então, por exemplo, se uma pessoa amanhecer um dia com uma tremenda dor num joelho, será que essa pessoa vai dizer assim: olha, joelho, se vira, o problema é teu, eu tenho mais o que fazer, eu vou cuidar da minha vida e você se cuida? Claro que não, porque é o joelho dela que está doendo, e ela precisa cuidar do joelho dela porque está doendo nela. Só que é muito mais fácil para nós, quando alguém está doendo, quando o meu amigo, quando o meu semelhante está passando por um momento de dor, é muito mais fácil para mim dizer: problema teu, eu vou cuidar da minha vida, eu não tenho nada a ver com isso. Só que, na verdade, assim como a dor no meu joelho me afeta, a dor dos outros também nos afeta. E, na verdade, para uma pessoa ser totalmente feliz, atingir a total plenitude, ela só vai conseguir atingir essa total plenitude quando todo o resto da humanidade também atingir a total plenitude. Enquanto tiver uma pessoa ainda sofrendo nesse mundo, esse sofrimento e essa dor nos afeta e também afeta o caos na nossa vida e a gente não vai conseguir ser totalmente pleno. Então, o estudo da Cabala tem esse aspecto de mudar individualmente, mas tem o aspecto também de ter uma visão mais global, ver como uma única alma, a humanidade se vê como um único corpo e não ficar brigando um com o outro. Então, se a gente pensar, a nossa geração foi a primeira geração na história da humanidade que viu a fotografia da Terra vista do espaço.
E todas as outras gerações, então, podiam ter essa consciência de fragmentação e de separação. Nós contra eles, eu sou inimigo daquele, um contra o outro. A nossa geração, não, a gente viu a foto da Terra vista do espaço. A gente hoje em dia sabe, nós estamos no mesmo barco, nós estamos nesse barquinho que está singrando aí pelo universo e todos nós somos responsáveis por cuidar dele e nós afetamos um ao outro. A gente tem uma responsabilidade mútua um com o outro, a gente tem que se entender como um. Então tem uma famosa história que os cabalistas contam, que tinha dois amigos num barco, numa lagoa, e de repente um dos amigos começa a fazer um furo no chão do barco. Aí o outro amigo fala, ei, você está maluco? Você está fazendo um furo no chão do nosso barco. Aí esse que estava fazendo o furo respondeu, ei, o que você tem a ver com isso? Não se preocupa não, eu estou fazendo um furo só debaixo do meu banco, não do teu. Ele falou, ué, maluco é você, porque a gente está nesse mesmo barco, a gente vai afundar junto. E a ideia é essa, na nossa geração a gente tem que ver, nós estamos no mesmo barco. Uma coisa que a gente faz, a gente afeta os outros. E a humanidade tem que fazer essa transformação, que isso que é amar o seu próximo como si mesmo, a gente chama a consciência messiânica. A consciência messiânica significa que eu tenho que levar os outros em consideração, e eu tenho que entender que as minhas atitudes afetam o outro, eu tenho que sentir uma responsabilidade por isso. E quanto mais a gente conseguir elevar a nossa consciência, entender que a gente afeta uns aos outros, e conseguir dizer não à ilusão da separação e da fragmentação e ter mais uma consciência de união, mais a gente vai ter a oportunidade de trazer uma paz e uma plenitude para todo mundo.